Há uma investigação por peritos, por médicos, e há artigos científicos que revelam que o coração de Jesus rompe por causa do estresse, da agonia que está sendo gerada por este momento. Então, vamos dizer assim, o coração de Jesus, por causa da pressão e do estresse, da agonia emocional que ele está sentindo, das dores, de tudo que está ocorrendo ali, o coração dele começa a bombear de uma forma e receber tanto fluxo de sangue que em um determinado momento ele rompe, ele se abre, ele se rasga, ele não consegue conter aquele líquido. Quando isto ocorre, há uma mistura de água com o sangue. Quando o soldado perfura, isso está em vários, existem artigos científicos que revelam isso, tá? Isso foi durante muito tempo pesquisado por juntas médicas, especialistas em coração, cardiologistas, esse tipo de coisa. São artigos científicos que vão mostrar isso. E quando cai esse líquido, é interessante que a agonia que Jesus recebe, o impacto da agonia e do estresse que está ocorrendo aqui, o seu coração ele se rompe. Isso é na sexta-feira. O cordeiro, de fato, morre. Ele é preparado, o sangue derramado, e ele é executado na sexta-feira. Mas se você abrir um texto que está lá em Salmo 69, verso 20, eu não sei, o texto não é claro aqui nesse momento. Eu tenho vários elementos que estão ocorrendo dentro desse texto, que estão associados, por exemplo, ao texto, a repartição da roupa. Isso está no texto de Salmos, o Salmo 22, verso 18. Eu tenho elementos no Antigo Testamento sobre não quebrar os ossos do cordeiro. Então, isso está lá, aqui, por exemplo, verso 36. Está acontecendo, ou aconteceram, ou estas coisas aconteceram para se cumprir o que foi dito nas Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Quando eu vou fazer uma investigação, eu sei que, por exemplo, Êxodo, capítulo 12, verso 46, está falando do cordeiro que não pode ter os seus ossos quebrados. Números 9, verso 12, está fazendo menção do cordeiro que não pode ter os seus ossos quebrados. O Salmo 34, verso 20, está demonstrando que o Senhor vai preservar os ossos do cordeiro. Então, eu tenho, por exemplo, no Salmo, no verso 36 do capítulo 19, verso 24, uma menção das roupas que são repartidas. Então, eu tenho vários elementos dentro do capítulo 19, onde João está usando o pano de fundo, registros do Antigo Testamento e aplicando a Jesus. É por isso que eu digo, muita coisa no Antigo Testamento é menção do povo, mas há muita alusão à morte de Jesus, à sua realeza, à sua plenitude divina. Isso fica claro em Lucas, quando Lucas vai registrar que no caminho de Emaús eu tenho homens, discípulos de Jesus, que vão escutar de Jesus algo particular. Talvez ninguém tenha tido este privilégio como estes homens, e depois, na sequência, os discípulos tiveram, de Jesus mostrando nas Escrituras, desde o Pentateuco até os livros de sabedoria, os livros poéticos, tudo aquilo que estava sendo dito a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Tanto os discípulos a caminho de Emaús como os apóstolos vão receber esta instrução. Jesus mostrando em todas as escrituras do Antigo Testamento tudo aquilo que era uma referência à sua morte e à sua ressurreição. E quando eu percebo João
fazendo esse registro do verso 19 e 34, em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. O João não tem, nesse texto, talvez, a possibilidade técnica de dizer que o coração de Jesus rompeu-se. Mas ele registra o fenômeno. A água e o sangue vão escorrer. Quando você abre lá no texto de Salmo 69, verso 20, você vai perceber algo extraordinário. Diz assim o texto: a zombaria. O que está acontecendo na cruz? As pessoas estão zombando de Jesus. As pessoas estão tratando Jesus pior do que um delinquente como Barrabás. Jesus não teve pecado algum, como diz o apóstolo Pedro. Não houve dolo, não houve engano na sua boca. Ele foi desprezado, como diz Isaías, por seu povo. Foi desprezado dentro de um tribunal que não foi criterioso, não analisou as provas e não foi verdadeiro. Levou Jesus, conduziu Jesus à morte por um julgamento manipulado, com testemunhas que foram pagas para testemunhar uma mentira. Vimos a falta de coragem de um governador, de um rei, todos colocando o problema para debaixo do tapete, todo mundo rejeitando Jesus, todo mundo zombando. Quando você percebe os registros, as pessoas que passam diante dele, né, e dizem: tu não era o que curava, tu não era aquele que fazia grandes sinais, então desce aí da cruz, nós iremos crer que você é de fato Filho de Deus. Aquela zombaria toda, a humilhação que ele vai passando, ali ele está nu, ele não tem roupa, ele está exposto, ali despido de qualquer vestimenta, seus órgãos genitais, todo o seu corpo exposto naquela cruz, uma vergonha sem precedente para aquele que é rei, criador do universo. Agora uma agonia toma conta do seu coração, uma tensão profunda começa a ocorrer, a sua alma, o seu ser perturbado, a dor, o sofrimento, tudo isso vai fazendo com que o seu coração ali, ele comece a bombear ao ponto dele se romper. Salmo 69, verso 20, diz: a zombaria partiu o meu coração. A zombaria rompeu o meu coração. A zombaria, como é que eu posso dizer? Ela rasgou violentamente. Esse é o termo hebraico aqui. Ela rasgou violentamente o meu coração. Ela causou uma ruptura no meu coração. Ela... Eu não sei se você consegue entender. O salmista está falando de uma questão que partiu, rompeu, destruiu o seu coração e desfaleci. Aqui o termo desfaleci pode ser doença, fraqueza que conduz à morte. Eu esperei por piedade. Observe o que o salmista está dizendo. Eu esperei por piedade. Eu esperei por amor. E o que eu ganhei foi zombaria. Eu supliquei por socorro. Se você analisar todo o contexto do que está ocorrendo, Deus meu, por que me desamparastes? Toda essa súplica de Jesus na cruz, a agonia de Jesus na cruz. E ele fala: clamei por socorro, nada recebi. Por consoladores, e ninguém eu encontrei. Então nós temos dentro desse salmo uma menção a toda a agonia da cruz. E não somente isso, nós temos possivelmente um elemento central que fale sobre aquilo que rompe o coração de Jesus. A zombaria partiu o meu coração. O salmista escreve isso há milênios.
A ciência hoje descobre que o fenômeno água e sangue é resultado de um coração que se rompeu, é resultado de um coração que se partiu. Jesus, na sexta-feira da paixão, o dia da preparação do Cordeiro, ele morre com o seu coração partido, com o seu coração em pleno desespero, sem consolo, sem amigos, ali sozinho, exposto a todo tipo de vergonha. O Cordeiro é preparado para salvar o mundo diante de uma fraqueza, diante de uma humilhação nunca antes precedida, nunca antes imaginada. Por quê? Porque quem está na cruz é o próprio Deus. O Cordeiro que tira o pecado do mundo é Deus. Deus, o Filho, está naquela cruz, sendo humilhado, sendo, como diz o texto, levado como ovelha muda ao matadouro. Ele está sendo, ou ele está agora sendo preparado e sendo oferecido como o Cordeiro que livra o pecado, o que nos tira da maldição da morte, o que nos livra do poder do pecado. Então Jesus agora, ele é morto, ele é preparado, ele é morto e oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você consegue compreender a profundidade daquilo que João está desenvolvendo em sua teologia neste magnífico evangelho. Jesus realizou, verso 30, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Então João está dizendo, há muita coisa que eu não coloquei neste livro. Mas estes textos que aqui estão, tudo que selecionei, que está escrito aqui, é para que você creia que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus. E crendo, tenha vida em seu nome. Então, a construção teológica existente no texto de João é para que todos acreditem que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. Ele é plenamente homem e plenamente Deus. E todo aquele que nele crer desta forma, plenamente homem e plenamente Deus, este encontra vida nele. Este será salvo por ele. E assim João fecha este magnífico evangelho.